Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à inauguração do nosso Comitê de Inovação Aberta. Esse comitê é novíssimo. Nós fizemos uma fusão do comitê que era de ICT Empresas, que estava ativo desde 2007, inclusive era o mais antigo, né, da Ampei, com o Comitê de Indústria e Startup. O meu nome é Simone Torres Cassana, sou responsável pela área de negócios e relacionamento na Ampei. E antes de nós começarmos a falar, então, sobre todas essas questões que envolvem a inovação aberta, eu vou fazer uma breve apresentação da própria Ampei, vou compartilhar minha tela aqui, para que tanto quem ainda não nos conhece, como quem já nos conhece, também poder se atualizar com relação às nossas inúmeras iniciativas. Então, a Ampei é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Nós temos no quadro de associados inúmeras empresas de todos os portes e de todos os segmentos. Então, a multissetorialidade é bastante forte, né, no nosso contexto, e nós somos totalmente dependentes, tanto no contexto financeiro, quanto no contexto de posicionamento político. Tanto a visão quanto a missão, bem como os valores da Ampei, eles estão alinhados com esse propósito de estimularmos a inovação como um elemento realmente estratégico para gerar ainda mais ganho de competitividade e ainda mais diferenciais para os nossos associados, como, por exemplo, através desses comitês, compartilhando melhores práticas, né? E trazendo, então, tudo o que há de inédito e de novidades em termos de inovação aberta. Nós vamos completar 38 anos em 2022. Hoje a gente representa praticamente 2/3 do investimento privado em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos praticamente 1,7 bilhões de reais em incentivos defendidos por ano, aqui falando de Lei do Bem, Lei da Informática, Rota 2030. E nós sempre contamos também, durante toda essa jornada, com o apoio de um conselho de administração colegiado, que atualmente é presidido pelo Rafael Navarro, ele é Head of Knowledge Management na Braskem. O nosso vice-presidente, Paulo Gandolfi, é diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na 3M América Latina, e juntamente com eles, todos atuando pró bono, nós temos outros 13 conselheiros que legitimam a questão também da pluralidade de setores que nós temos, então, atuando nas nossas diversas iniciativas, que são inúmeras também, inclusive com um conselho consultivo presidido pelo Dr. Pedro Wonchowski, que é também presidente do Conselho de Administração da Ultrapar, para nos auxiliar especificamente no direcionamento estratégico da associação. Então, nós temos diversas atividades que, de uma forma muito orgânica, muito natural, acabam gerando muitas oportunidades de novos negócios, de projetos cooperados para os nossos associados, inclusive em âmbito internacional, pelas diversas conexões que nós temos, as nossas iniciativas educacionais, toda a parte de relações institucionais e governamentais. Nós temos cadeiras, né, assentos com direito a voto em diversos conselhos de órgãos relevantes do ecossistema de inovação, sempre com esse olhar de facilitar e, acima de tudo, contribuir com força de pleito para a articulação de políticas de inovação, também com essa total independência nos posicionamentos. E nós temos ainda os nossos comitês, os exclusivos para associados, o de fomento de propriedade intelectual e os abertos ao público, então, que nós estamos inaugurando hoje, de inovação aberta, com o de gestão da inovação, que já vem acontecendo há alguns anos, além de nossa conferência, que já se consagrou como um fórum bastante privilegiado para essa atmosfera de relacionamento qualificado e de construção colaborativa, que é o propósito da Ampei. Já está confirmada, então, a 20ª edição para 30 de novembro e 1º de dezembro em Campinas, esperamos todos vocês lá. E nós temos ainda outras diversas atividades, o Papo de CEO, nós temos as séries Ampei, todas disponíveis, então, na nossa agenda geral. A gente convida todos também para que nos prestigiem nessas demais atividades. Para finalizar aqui a apresentação, nós temos ainda algumas iniciativas educacionais, cursos de curta duração, um portfólio que está num framework que envolve tanto a parte introdutória e ciclo de instrumentação e de conexão com o mercado propriamente dito da inovação, né? E nós temos ainda uma certificação avançada que é direcionada para quem já tem experiência com gestão e inovação e está buscando ampliar suas habilidades nesse contexto. É aplicado uma metodologia que, inclusive, é oriunda das discussões do Comitê de Gestão e Inovação
a metodologia Ampay Exchange, uma visão 360 graus da inovação nas organizações. Também já estamos com inscrições abertas, vocês podem visitar o nosso site, nós ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Para finalizar mesmo, nós temos ainda uma atuação internacional, a Ampay é membro fundador e ainda maior parceira no Brasil da iniciativa denominada European Network of Research and Innovation Centers and Hubs, a sigla é Enrich. Começou como Enrich em Brasil, agora já está se expandindo para a América Latina e Caribe, por uma estratégia da própria União Europeia de estabelecer hubs de conexão que facilitassem, né, a aproximação deles com aqueles países estratégicos. Então, foi feito no Brasil, nós temos também pela rede Enrich Global, conexões com os mesmos hubs na África do Sul, na Índia, nos Estados Unidos e na China. Bom, aqui nós temos, como eu comentei com vocês lá no início, a nossa sustentabilidade financeira, ela está majoritariamente atrelada à anuidade dos nossos associados, então nós temos um modelo associativo que envolve o enquadramento por porte, com base na faixa de faturamento bruto anual das empresas, para estipularmos a anuidade, que é no calendário, né? Estes são os meus contatos, eu vou deixar os meus contatos também no chat. Foi uma satisfação ter essa oportunidade de trazer um pouquinho mais de informações da Ampay para vocês. E agora, então, vamos efetivamente inaugurar o Comitê de Inovação Aberta. Nós temos os nossos líderes aqui, a Renata Decuri e o José Eduardo, 3M Bosch, eles vão se apresentar. E, de imediato, eu passo a palavra para a Renata. Obrigada, Renata. Obrigada, Simone. Queria fazer as aberturas aqui, então, da sessão de hoje, especificamente. Desejar um bom dia a todos que já estão conectados no painel, no comitê. Vou pedir para o pessoal da Ampay compartilhar os slides para eu falar um pouquinho da dinâmica de hoje também, né, fazer a introdução. Antes de falar da dinâmica, então, me apresentando para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Renata, eu sou da 3M, eu sou líder desse comitê, que começou como um grupo de trabalho, que era o Startup Indústria, e ele foi inaugurado, o comitê, na conferência, na última presencial, em 2019, em Foz. E a ideia dele, por que esse comitê nasceu, né? Ele foi criado para levar um conteúdo mais prático e de valor útil, né, para os associados, porque quando a gente fala de startup, de inovação aberta, qualquer pesquisa que você faça agora no Google, eu convido vocês, não agora nesse momento, para vocês estarem aqui com a gente, mas aparecem muitas teses, é muito conteúdo, é muito material de leitura, é muito webinar, é muito TED, é muita coisa, e ninguém fala exatamente o que eu faço com todo esse conteúdo dentro da minha casa, dentro da empresa que eu estou inserida, ou se eu sou startup, como é que eu falo, então, com uma grande indústria. E o intuito desse comitê era não só levar a teoria, mas a gente trazer, em todas as reuniões que a gente já realizou, cases, né, as indústrias que já aplicaram, e a gente não mostra só a grama verde, né, a gente apresenta sempre os percalços no caminho, porque é assim que a gente aprende. E também a gente sempre traz pelo menos 2 cases, porque a experiência da indústria A não é a mesma da indústria B. Então, hoje aqui a gente trouxe a Tupi, né, que quebra aí muitos paradigmas, né, pela natureza da indústria que eles estão atuando, e a gente trouxe o Wagner, que trabalha, que é um dos fundadores da UIME, né, e hoje está com a Band, que numa visão de consultoria, ele tem uma visão mais num guarda-chuva mais de cima, né, então acho que essa mescla vai ser bem interessante para que vocês, que estão aqui conectados com a gente, tenham um pouco mais de reflexão com essas lições aprendidas e saibam, então, como conduzir alguns programas de inovação aberta dentro da empresa de vocês. E o porquê a fusão, né, quando a gente fala de inovação aberta, ela não é só um caminho, não é só com a startup é um dos caminhos, né, da gente inovar, é um ecossistema por aí. Então, por isso que houve essa fusão, para que na cabeça de todos os associados, da indústria, a startup não seja vista só como a única fonte de inovação aberta, né, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né, qual que é o nosso desafio, o que a gente quer realizar, e daí identificar que parceiro é o mais adequado para a gente fazer, então, esse avanço, né,
pode ser tecnológico, modelo de negócios, enfim. E eu estava sozinha nesse comitê, e daí eu convidei o meu colega Veloso, colega de inovação aberta de longa data, para se juntar aí à liderança desse comitê. Então, faço as boas-vindas ao Veloso. E daí ele vai conduzir umas perguntas, porque como é a primeira vez dele no comitê, ele não conhece o nosso público fiel. Bem-vindo, Veloso, e obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Rê, por esse convite. Um prazer poder estar aqui representando a Bosch e a Ampei aqui com os associados nesse Comitê de Inovação Aberta. Só me apresentando, meu nome é José Eduardo Veloso, eu trabalho na Bosch como responsável por fomentos públicos e parcerias, e tive uma passagem antes da Bosch pela Embraco e pela Fundação CERT. Então, assim, para dar início ao nosso comitê, a ideia é aqui trocar um pouquinho de figurinha com vocês, entender quem que é o nosso público, né? Quem está aqui representando todo esse ecossistema. Então, acho que a primeira pergunta, se puder colocar na primeira pergunta, que a ideia é entender um pouquinho quem são vocês, né? Então, vai ter um QR Code na tela, e aí vocês podem acessar essa pergunta e aí conseguir logar lá e responder. E aí logo mais a gente vai conseguir colocar para vocês o que foi a resposta e compartilhar também com os nossos palestrantes. Show. Essa não é a primeira pergunta, pessoal, se puder colocar só na primeira, ali, que é entendendo um pouquinho do público, é uma antes. Essa Bom, mesmo. essa mesmo, então tá bom, só não tá a pergunta aqui, mas vamos lá, então vocês puderem abrir o QR Code e ir respondendo, depois a gente compartilha aqui com vocês a resposta, dá um minutinho para vocês responderem, e aí depois a gente vai para a segunda pergunta. A Renata também está ali olhando as respostas, né, Rê? Consegue passar um pouquinho do que está acontecendo. Sim. Quem tiver com o celular ligado, né, na hora que escaneia, vai conseguir ver as respostas online também. Como estamos aí, Rê? Você acha que já dá para ir para a segunda? Dá um minutinho. Tem 26 pessoas conectadas no YouTube e 11, 13, agora já chegamos na metade, pelo menos, de pessoas respondendo. Vamos dar mais 10 segundos. Se quiser encerrar, então, temos 17 respostas dos 26 conectados no YouTube, 18 agora. Muito bem. A maioria aqui é empresa, indústria, com 67% da participação, e seguido por Universidade CT, com 17%. Excelente. Então, podemos ir para a próxima pergunta. Se puderem mudar para a gente. Só um momentinho que a gente já vai colocar a nova pergunta aqui na tela para vocês. Essa aqui é a segunda pergunta, então a ideia é entender, enfim, que grau de maturidade vocês que estão aqui nos assistindo estão no contexto de inovação aberta, né? Se vocês já estão aplicando isso, já estão um nível mais avançado, para a gente entender um pouquinho mais com como que a gente está lidando aqui, como a gente abordar até o tema. Então, dá um tempinho para vocês responderem.
Temos 6 respostas até agora. Pelo jeito aqui, tem muita gente expert aqui, viu, Rê? Vai ser um bom desafio aí pro Wagner e pro Fábio para contar novidades para esse pessoal aqui. Não, o bom é que a gente sempre tem algo a aprender. Com certeza. O desafio é para a gente, tem que planejar as próximas, Veloso. Pois é. Acho que está um pouquinho até nas nossas próximas perguntas lá na frente, como que a gente consegue atender as necessidades desse público. Acho que dá para a gente encerrar aqui, então, enfim, praticamente 50% aí do público já tem um conhecimento maduro aí sobre o tema. Eu espero que vocês gostem das apresentações dos nossos profissionais aqui, que vão contar um pouquinho das histórias. Acho que agora contigo aí para apresentar o pessoal e a gente seguir. Obrigado, pessoal. Obrigada, Veloso. Daqui a pouco vocês vão descobrir também por que a gente fez essas perguntas, né? Então, agora eu convido a sequência de hoje. Primeiro, o Wagner vai falar um pouquinho dessa parte de consultoria para o lado da inovação, e depois eu vou convidar o Fábio para explicar, então, o que ele vem fazendo na Tupi, né, nesse modelo de inovação aberta, os programas que eles estão trabalhando, ok? Então, minhas boas-vindas aqui ao Wagner, agradeço ele ter aceito o convite de falar aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira. Obrigada, Wagner, com você. Muito bom, Rê, muito bom, Veloso, pessoal da Ampay, sempre um prazer estar aqui com vocês, acho que não é minha primeira vez aqui, e muito menos com essa duplinha aí, a gente tem bastante, eu, a Veloso e a Rê temos bastante experiências juntos, né? Bom, a minha missão aqui é falar um pouquinho, como a Rê falou, sobre essa perspectiva da consultoria, né, sobre esse aspecto dessa jornada na inovação. A gente chama lá, como eu acho que tem bastante gente cientista aqui que gosta muito de termos técnicos, né, nas organizações incumbentes, tá? E acho que pelo público aí tem bastante organização incumbente com a gente que já está nessa jornada, pelo jeito, como o Geroso comentou, né? Bom, nesses papos eu gosto muito da gente continuar a conversar depois, então deixo meu contato no LinkedIn. Qualquer coisa que vocês quiserem de material, de coisas que vocês curtiram aqui que eu possa compartilhar ou trocar uma ideia depois, eu estou sempre disposto e curto muito continuar batendo esse papo com vocês depois dessa manhã, tá? A gente já fizeram esse trabalho para saber quem está aí, eu sempre gosto de saber com quem que a gente está conversando, tá? Antes da gente entrar especificamente na jornada da inovação aberta de organização, eu acho que um tema muito base, principalmente para vocês que já estão nesse processo, é uma contínua preocupação com o tema da cultura organizacional, né? Então, as coisas elas só vão acontecer, os processos que a gente quer implementar, as jornadas que a gente quer implementar, elas só vão conseguir ter sucesso à medida que a gente tem uma gestão e um entendimento e um conhecimento cada vez mais profundo dessa cultura de inovação. Tá? Então, acho que tem um tema que acho que é um problema que é até anterior a esse problema de cultura, que é um aspecto muito difícil desse movimento de pandemia, agora guerra, né, que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, junto com essa evolução desse contexto organizacional, em que cada vez mais as pessoas elas se sentem mal no trabalho. Tem uma epidemia aí grande relacionada as pessoas a se sentirem mal no trabalho, e isso impacta diretamente a vida delas, né? Então, acho que muitos de vocês já ouviram essas frases na rotina, né? Meu trabalho me bloqueia, eu não sei o que é prioridade para mim, eu quero a liberdade de fazer as coisas do meu jeito, né? Eu me sinto apagando incêndio a todo momento, me sinto preso em processos e burocracias, enfim. É uma infinidade aí de temas que acabam por trazer uma sensação de insegurança, de não bem-estar para o indivíduo, tá? Só que o bem-estar
e a performance, elas estão diretamente relacionadas, né? Você tem vários estudos organizacionais que apontam nesse sentido. Uma organização, ela não é saudável, portanto, ela não tem performance, tá? E isso tudo está relacionado com o tipo de ambiente que você está criando dentro da organização. E esse ambiente vai propiciar que você tenha, eventualmente, uma inovação aberta, mecanismos de inovação aberta que vai propiciar competitividade para a organização. Tá? Então, acho que esse é um ponto basilar que eu queria tocar antes da gente ir para o tema de organização aberta em si. A base disso é uma gestão ultrapassada, né, em que as pessoas elas têm dificuldade de falar das prioridades, porque a prioridade ela fica muito lá no top management, ela tem dificuldade de dar feedback, porque o feedback fica uma coisa que ele não é natural, né, uns processos muito travados ali e robustos de feedback, não é aquela coisa do dia a dia de você conversar abertamente sobre as coisas, pouco reconhecimento e processos baseados em muita burocracia e controle. Isso tem impacto gigantesco nas organizações. Olha só, tipo, 2020 tem um contexto de pandemia, etc., mas 60% das pessoas reportaram algum tipo de problema mental, tá? Isso fez com que 75% das pessoas da geração Z abandonassem os seus postos de trabalho em função de problemas mentais em 2020, tá? Então, isso gera uma perda de produtividade incrível e pouca capacidade das empresas elas reagirem a esse ambiente que muda a todo momento, né? E, de novo, eu acho que esse desbalanço das gestões práticas que elas acabam evoluindo de uma forma muito incremental, né? Quando eu falo incremental, que no mundo mindset que está por trás das práticas, elas são incoerentes com a vida e o trabalho no nosso século, né? Em 2022. Acho que já estão cansados de ver essa figura, né, de que a organização ela mudou de mecânica para digital. Hoje a gente está falando de uma era baseada no silício, que a velocidade e a flexibilidade são temas que são inerentes a qualquer tipo de organização, não uma ou outra, não a um outro setor, né? Essas dinâmicas que incluem esse processo de inovação aberta, de adaptabilidade, são elementos centrais para a competitividade da organização. E todos esses processos, eles têm que estar centrados nas pessoas para eles funcionarem, tá? De novo, eu trouxe um pouco mais de literatura porque eu sei que o pessoal o pessoal aqui normalmente gosta muito de ciência, né? Então, mesmo na literatura, você passou de uma literatura baseada em recursos, em que as organizações elas acumulavam recursos, né? Para um ambiente de capacidades dinâmicas. De novo, a cultura ali é super importante e a coerência de uma abordagem de inovação aberta, porque você ter a capacidade de se mover rápido e de adquirir competências rápidas também é central para a competição no mundo atual, né? Então, as organizações ditas digitais que têm essas características de velocidade, de adaptabilidade, de flexibilidade, centradas nas pessoas, elas tendem a ter mais sucesso nos dias de hoje, tá? Para isso acontecer, é óbvio que a gente precisa de novos caminhos nas práticas de gestão, tá? Não só na inovação aberta. Eu vou dar um exemplo aqui da própria estratégia, mas o fato é o que tem na minha opinião, de central em qualquer prática inovadora que você vai implementar na organização, no sentido de torná-la mais competitiva, né? Mudar um mindset de implementação e de execução dessa estratégia de um aspecto mais funcional. Olha, eu tenho que implementar esse processo e vou fazer isso top-down, do aqui do way, vou fazer essa coisa acontecer, né? Para uma abordagem mais experiencial, porque a gente viu, se as pessoas não estão alinhadas, se elas não estão engajadas, nada acontece de implementação de estratégia, de implementação de um processo novo, lançamento de produto, até inovação aberta. Então, esse processo de tornar essa experiência de construção agradável, essa jornada agradável para a organização e para as pessoas que estão na organização principalmente, é uma chave de sucesso para os dias de hoje, né? Então, eu vou dar antes de entrar, um tema que a gente está trabalhando muito no Bud, como a Rê comentou hoje, eu trabalho no Bud, que é uma plataforma que ajuda equipes a se organizarem, a priorizarem as coisas, com foco em trazer esse well-being, esse bem-estar para o indivíduo, né? Então, um impacto muito grande do trabalho no bem-estar do indivíduo na vida pessoal. E lá a gente tem muitos dados de estratégia, de por que a estratégia ela falha na implementação. Você faz uma pesquisa rápida,
Olha só, 95% dos colaboradores de uma organização elas não entendem qual que é a estratégia. 2% dentro de uma organização, das pessoas do todo da organizacional, conseguem listar as 3 prioridades estratégicas da organização. Né? Olha só, então tem todo um processo, um investimento altíssimo da organização com estratégia, e isso não está desdobrado lá dentro, na prática, né? Na gestão média não muda muito, 1/3 só desses gestores eles conseguem indicar quais são as prioridades estratégicas. Então, o processo, de novo, de você tornar uma experiência agradável, em que as pessoas elas participem, elas construam com gosto, né, elas fazem aquilo com vontade, tanto a construção da estratégia quanto a execução, é fundamental para você ter resultado nesse processo de execução da estratégia, de construção e execução da estratégia. Então, quem engaja as pessoas na estratégia, você tem na literatura e a gente vê isso no dia a dia. A gente tem mais de 40 clientes hoje no Bud já implementando estratégia. As pessoas estão mais motivadas, você tem menos turnover, você tem respostas mais rápidas, você alcança níveis melhores gradualmente de execução da estratégia, tá? Então, como que é essa jornada? De novo, focado na experiência das pessoas. Então, ela é centrada nas pessoas, para que as pessoas elas entendam, colaborem, compartilhem essas informações que elas têm, e isso faz com que elas se engajem mais no trabalho como um todo. Tem que ter um foco de rotina de execução muito forte, ela tem que ser dinâmica e adaptável, ela é colaborativa necessariamente, se ela não for colaborativa as pessoas não se engajam, mas ela não deixa de ser coordenada, e ela tem que ser leve, porque se todo mundo vai participar, ela não pode ser aqueles PowerPoint junto com o Excel gigantesco que as pessoas têm dificuldade de se movimentar, né? Então, o próprio Bud ele é um processo de construção de estratégia que ele é baseado em todo num contexto de trazer uma experiência do início ao fim para o colaborador lá na ponta, tá? Então, o colaborador é o protagonista e o grande e o centro de todas as atenções da plataforma, do processo que ele passa, para que ele, ao se alinhar e engajar na organização, ele tenha uma experiência de bem-estar, isso leva ao bem-estar para ele, porque ele tem sentido no trabalho e se sente menos inseguro no trabalho, tá? Ele vê oportunidades de autodesenvolvimento e acaba naturalmente colocando aquele tema da performance na agenda dele, tá? Então, você tem resultados incríveis toda vez que você foca na experiência do indivíduo, como a gente tem visto nessas experiências de estratégia com o Bud que eu falei para vocês, tá? Mas indo para os meus 5 minutos finais aqui, e a inovação aberta? A inovação aberta, eu acho que é no mesmo sentido, tá? Eu vou dar uma experiência específica. Antes do Bud, né, a gente tem a empresa central, a primeira empresa que deu origem para outras organizações que eu trabalho hoje, né, que a gente coordena um grupo de empresas. A WIM, ela sempre foi em trazer uma jornada para o colaborador, tá? Uma jornada que ela fosse inspiradora, que ela fosse gratificante e, sobretudo, que a gente olhasse para aquele indivíduo, para aquele colaborador como um ser humano. Sempre foi centrado, sempre foi sobre isso, tá? E aí eu vou falar de alguns elementos. Por exemplo, o elemento físico, antes da pandemia, era super importante, né? A Rê e o Veloso, eles estavam direto lá nesse hub de Campinas, por exemplo, na UIM. A nossa grande estratégia até a pandemia era hubs físicos por todo o país, né? A gente estava em São Paulo, em Florianópolis, em Uberlândia, em Ribeirão Preto, em Campinas, tá? Então o elemento físico ele era um elemento super importante. Ele era um elemento que as pessoas eram convidadas a trabalhar lá, né? Quantas vezes os dois lá, vou dar uma passadinha aí, vou tomar um café, vou passar o dia por aí porque é mais perto para mim da escola da minha filha, ou combinei com a empresa X de a gente tomar um café aí e tal, que é um campo propício para isso. Então, o ambiente físico ele fazia um papel fundamental nesse processo, tá? E as pessoas iam para lá, elas de fato se sentiam no ambiente que era a casa delas, né? Então, não tinha o processo de entrada era muito fluido, né? Tipo, tinha todas as coisas ali que ela precisava disponíveis para fazer essa criação. Então, existia uma coerência da cultura do ambiente para o que era proposto ali para a geração de inovação aberta, tanto para o IME, né, que era a gestora daquilo, como para as pessoas que estavam ali. Então, a gente tem N cases de inovação aberta em função desse elemento ambiente físico, tá? Que a gente até perdeu o controle em algum momento entre empresas, tá? E a UIME também se propiciando disso. Hoje mudou muito, tá? A gente teve que repensar como que é esse ambiente. A gente foi muito forte para o metaverso.
Hoje o ambiente online é uma energia muito grande que a UIM ela tem, né? Então tem esse ambiente que é o Gather, não sei se todo mundo já ouviu falar dele, se não ouviram depois eu posso compartilhar algumas informações com vocês, mas o Gather hoje é um ambiente que a UIM ela faz os projetos com os clientes dela lá, mas os clientes eles estão nesse Gather para fazer projetos deles, né? Então você vê aí, putz, o iFood, a Vivara, a Croda, a Mars, né? Então todos eles trabalhando em projetos em que eles têm salas ali e acabam criando ambientes da própria organização dentro dessas salas, tá? Se topando que nem eles se topavam no ambiente físico da UIM hoje. Então teve uma transição importante, uma posição importante desse elemento, tá? Outro tema que eu queria trazer para vocês em termos de gestão é essa visão de horizontes de investimento. Esse é um tema fundamental, né? Hoje, como que funciona esse grupo, né, que ele começou lá com a UIM? Ele tem duas empresas ali no Horizonte 1, que é a UIM e a Alex Design, que são empresas que já são maduras e que elas andam com as próprias pernas e geram dentro delas novas iniciativas. Eu tenho a Bud, o Libre e a Guide, que são empresas que estão em grande crescimento, né? E você tem projetos que a gente chama de H3, que estão lá, que a gente pensa, putz, isso aqui vai ser uma coisa importante lá na frente, vai ter um futuro importante lá na frente. Que é, por exemplo, a Lisa, que ela veio justamente de uma iniciativa que nasceu dentro da Lex, né? E um projeto já de plataforma de assistência pessoal que está dentro, que está vindo dentro do Bud. Então, essa coerência de gestão diferentes em cada estágio do que está a organização é super importante. Como você vai medir, controlar, gerenciar no Horizonte 1 é totalmente diferente do Horizonte 3 e totalmente diferente do Horizonte 2, tá? Então, você precisa criar meio que gestões diferentes dentro da organização para fazer com que as diferentes iniciativas elas se organizem, tá? Então, a gente teve resultados muito legais com isso na UIM. A gente trabalhou com grandes organizações, que dá um pouquinho aí de visão de como essas grandes organizações, que a gente está chamando de organizações incumbentes, elas têm tratado a questão da inovação aberta hoje, né, e os impactos que isso geram. Você tem um tema, então, como eu falei, inicial de cultura, é muito importante essa construção cultural, tá? Então, uma dica que a gente dá, que a gente vê que as organizações elas começaram bem, é sempre você, a todo momento, independente do momento que você está de inovação aberta, focar no tema da cultura. Então, se você não tem práticas organizacionais mais contemporâneas dentro da sua organização, é muito difícil de você atuar com organizações que têm essas práticas, porque você acaba atuando em frequências diferentes, tá? Então, você trazer essas práticas ágeis, essas práticas contemporâneas, né? Então, OKR, trabalhar por squad, criar ambientes mais horizontais, são fundamentais para você ter essa experimentação interna antes de ir para fora, tá? Nesse sentido, a gente vê que a liderança ela faz toda a diferença. Se você tem uma liderança que ela de fato ela se entrega para os processos e procura aprender e procura construir, a coisa ela acaba fluindo muito mais rápido, tá? E um último importante que a gente vê nas organizações também é um tema, já finalizando, é um tema de você não ir com muita sede a pote, né? Você criar um processo de integração com esse ecossistema, como a Rê falou, tipo, a gente não se trata só de fazer negócio com startup. Você tem N formas de você interagir com o ecossistema em última instância, né? Então, no com sede a pote significa comece com um processo em que o commitment ele é mais baixo, né? Então, vou participar de grupos, como a Ampay, é um baita grupo em que você tem pessoas pensando sobre isso, você começa a interagir, você começa a ver como que as coisas funcionam, né? Vá para situações que você consegue controlar com projetos de curto prazo entre organizações com similaridades culturais, em que os líderes eles se conheçam e que tenham ambientes de confiança. Participe de hubs, né? Hubs físicos, hubs virtuais, né? Em que você tem essa cultura sendo respirada e tangibilizada a todo momento, para aí você ir para iniciativas de commitment maior, de fazer processos maiores, de parcerias com grandes organizações, ou você partir para ter relações com startups, seja de projeto, seja de parceria, ou seja até de eventualmente entrar no capital dessas organizações, mas é importante você vivenciar todos esses processos até para você entender como cada um desses commitments ele funciona, né?
para você, por exemplo, não ir para um commitment muito grande com uma startup, que ela também não está preparada, e você entrar com uma abordagem, por exemplo, de cotas ali, de que você inviabilize a própria startup, ou que você tente comandar a startup com processos gerenciais da sua organização, que não é o que provavelmente não vai ser, né? Então, essa jornada de commitment do mais leve para o mais abrangente, eu acho que é uma coisa que funciona bastante para as organizações, tá? O frame de horizontes eu acho que é super importante, como eu falei também, para fechar, e é isso, acho que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho mais nas perguntas, deixo o meu contato aí, de novo, e estou à disposição para a gente continuar essa conversa depois e para a gente falar depois do workshop também. Valeu! Muito obrigada. É um tema que eu sou suspeita para falar, que acho que eu poderia ficar, acho que o resto do dia aqui conversando, e ainda mais quando a gente vai, o porquê também da gente, agora acho que vocês vão entender o porquê que a gente chamou o Wagner com a experiência, né? Então começou com a WIMI, na questão até de fazer um spin-off, nasceu a Bud, justamente por eles observarem algumas dificuldades em alguns projetos de inovação vinculados aí à cultura, né, daí voltado à estratégia da liderança, porque não adianta você ter uma estratégia se a cultura não está madura e se não tem aquela motivação para puxar o time para aquilo. PowerPoint tinha um chefe que falava assim, o PowerPoint aceita tudo, né? Então você pode escrever ali, tá escrito, mas verdade. puxar o time para fazer depende muito dessa cultura do líder. E o sentimento, então, daí dos inovadores, né? Quem que põe a mão na massa para fazer a inovação acontecer de fato, que são os colaboradores, hoje a gente vem falando muito de propósito, né? E se essa pessoa não tá com bem-estar, não tá feliz, não tá com aquela energia, também não adianta, ela não vai ter aquele gás para fazer o projeto de inovação. Então, esse elemento de cultura de inovação e motivação mesmo, elas são muito, assim, andam de mãos dadas, eu diria. Então, foi bem legal essa introdução do Wagner, e agora eu vou convidar o Fábio para falar, e aí, como é que na Tupi, né, falando aí de uma indústria, né, muito de bens básicos, né, como é que vocês estão passando por essa questão da cultura, né, porque não é natural, quando a gente fala assim, nossa, inovação na Tupi, não é o top of mind, né, de falar assim, claro, muitos programas para fazer, e mesmo o jeito que os colaboradores costumam trabalhar, né, como é que vocês estão vencendo esses desafios, Fábio? Obrigada por estar aqui com a gente também. Legal, Renata. Obrigado, Wagner, também pela aula aí nesses primeiros 15 minutos. Tem muitos elementos que certamente você trouxe, vão estar presentes aqui na nossa jornada, outros tantos que a gente vai também, de alguma forma, poder dividir aí com os colegas. Vou compartilhar a tela com vocês e pedir que, por favor, eu costumo me empolgar, gosto muito do tema, então fiquem à vontade se eu estiver me estendendo, tá? Não tenho nenhum problema em dar um toque que a gente acelera no final. Vocês estão com a minha tela? Tudo certinho? Posso começar? Sim, pode começar. Maravilha, vamos lá. Bom, prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho dessa jornada que a Tupi vem trilhando na inovação aberta. Para quem estiver vendo não no ao vivo aqui no meu boa tarde, meu boa noite também, não sei qual é o período de acesso, mas eu vou começar contando a história da Tupi. Esse resgate ele é super importante porque quando a gente se dispõe a fazer inovação aberta, a gente passa por um entendimento da companhia e daquilo que ela tem para oferecer para o ecossistema de inovação aberta. Isso é fundamental. Inovação aberta não se faz apenas capturando aquilo que o outro tem, mas também dando. E conhecer o que você tem para dar é fundamental, e foi o que a gente fez nesse resgate da história. A gente percebeu uma empresa que sempre foi inovadora. Lá na década de 30, né, tinha o desafio de fazer o ferro fundido maleável, que virou produto só em 38. Então, quantas startups a gente não vem tentando aí ser MVP, procurando Product Market Fit? A gente não foi diferente. É claro que as tecnologias, o contexto e o tempo para isso eram diferentes, mas a base, procurar um problema, encontrar uma solução, entregar um valor em cima disso, ele é a mesma. E aí a gente começou a nossa jornada lá na década de 30 e um salto de inovação na década de 50, né? Quando a gente tem a nacionalização da indústria automotiva, a Tupi percebe a oportunidade com os seus produtos de ser um fornecedor e entra nesse mercado. E aí na década de 60 vem a listagem em bolsa, a internacionalização, para mais recentemente, nos anos 2000, a gente se posicionar efetivamente como uma indústria de bens de capital. Essa nossa história,
é o que permite chegar no tempo presente, que são hoje mais de 19 mil colaboradores, né, que estão no Brasil, México, Portugal, também dos nossos escritórios nos Estados Unidos e na Europa, com uma receita no ano passado de 7,1 bilhões. O que é importante aqui? As receitas vêm de produtos. A inovação também vai vir de produtos, mas quando a gente olha para a inovação, ela vai para além dos produtos. Você inova não só em produtos, você inova também a partir das suas competências. Então, a gente entendeu que os nossos produtos são consequência de uma empresa que tem engenharia de ponta e tecnologia. Então, para pensar em inovação, a gente expande o olhar. A gente olha para produtos somado à competência, acho que isso é muito importante. Considerando aquilo que eu trouxe da história e mostrando por que a gente resolveu institucionalizar uma área de inovação. Lá em 2020, nosso conselho tomou essa decisão, não porque a Tupy não fosse inovadora até então, mas porque essa velocidade que a tecnologia e a sociedade está se alterando, ela demanda que a gente agregue competências. Então, não é uma transformação de companhia, não é um olhar para trás e agora vamos fazer o diferente, é o que eu preciso somar para me manter na vanguarda. E aí criou-se a TupyTech, que tem um olhar de P&D disruptivo, a TupyUp, que olha para a transformação digital e inovação. Inovação vai ser o foco central aqui da nossa conversa. E essa bússola é o que traz aqui, a gente tem na nossa sala, tá? Essa bússola colada. Se alguma pessoa no time está olhando para a sua atividade de momento e não consegue enxergar ela aqui nessa bússola, é hora de parar porque está tendo distração. Isso é importante. Ter foco, quais são as atividades que a gente vai fazer para entregar o valor. Então, essa bússola, ela representa bem por quê? A gente não tem um mapa. A gente não sabe se vai ter que virar à direita ou à esquerda ali na frente. A gente não sabe se dá para acelerar agora ou tem que ser mais devagar. Mas a gente sabe qual que é o nosso norte. É uma estratégia corporativa muito bem definida e explícita que a gente está perseguindo. E aí a gente tem os mecanismos dentro da bússola que são o nosso escopo. Essa bússola, ela funciona da seguinte forma. É um reloginho. Primeiro tem uma base, que é o fomento para a inovação. E aqui, por fomento, a gente expande a semântica. Sim, tem a parte fiscal, tem a parte de crédito, mas tem também ter processos adequados, ter as ferramentas, ter os meios corretos para se relacionar com os diferentes atores. O fomento estruturado, a gente consegue trabalhar a inovação aberta de fato, intraempreendedorismo e colaboração. É isso que vai gerar novos negócios e melhorias operacionais. Daqui a um pouquinho eu vou descer no detalhe aqui da inovação aberta e do intraempreendedorismo, que é onde estão os nossos produtos de fato, tá? Mas antes disso, a gente tem que ter algumas barreiras. A gente, além de foco na atividade para garantir que ela está alinhada com o escopo combinado com a organização, a gente precisa saber quais são as verticais que fazem sentido para a Tupy. Lembra que eu comentei, né, que a inovação aberta é você compartilhar também as suas competências? Não adianta eu trazer algo que esteja completamente longe do meu universo e que, consequentemente, não vai poder se aproveitar desses 83 anos de experiência da Tupy, 84 agora, atualizando. Então, a gente listou aqui, não vou entrar no detalhe, tá? A gente tem disponível isso no nosso site, mas a gente elencou elementos que tenham sinergia com a Tupy, elementos de desenvolvimento sustentável, de digital e indústria 4.0 e modelos de negócio inovador. A gente detalha isso porque é importante para o ecossistema entender também aonde a Tupy pode contribuir, aonde seja uma cocriação, um co-desenvolvimento, seja qualquer tipo de relação, aonde que todo mundo vai sair ganhando, e a gente elencou essas 4 verticais para isso. Entrando um pouquinho mais no detalhe dessa bússola, ela materializa aqui os novos negócios e melhorias operacionais através de produtinhos de inovação. O primeiro deles que a gente colocou vem de inovação aberta, que foi a Shift-T, nossa aceleradora de startups. É interessante, né? Porque, como a Renata colocou lá na apresentação, a Tupy não é top of mind em inovação, especialmente para o ecossistema empreendedor. A gente é muito conhecido e tem muita referência nos mercados onde a gente atua, com os nossos produtos, qualidade, mas a gente inclusive por não ser uma empresa B2C, a gente não está na cabeça do empreendedor que está tendo uma ideia. Por isso a gente optou por criar uma nova marca, mas mantendo os nossos valores e ofertando valores para essas startups que viessem a se interessar em trabalhar conosco. Então, são provas de conceito remuneradas, a gente tem um respeito formalizado à propriedade intelectual, aos talentos. A gente sabe que na fase inicial de um negócio, né, a propriedade intelectual muitas vezes é o indivíduo, para além da patente, tá? A propriedade intelectual no sentido mais amplo da coisa. Então, para não deixar nenhum receio
nas startups em virem trabalhar conosco, a gente explicitou isso, formalizou em contrato. É equity free, naturalmente, a gente não quer, nesse momento, ser participante dos negócios das startups, é uma relação para que a gente possa construir em conjunto, mas sem necessariamente ter equity. A gente disponibiliza o nosso parque de validações de solução para a indústria, e aqui foi um grande achado, já contando um pouquinho da experiência, as startups tinham uma carência de parques industriais disponíveis, muito em virtude do software, olhando para B2C, olhando para volume, escala rápida, as indústrias as startups voltadas para a indústria não encontravam esses parques de validação e a gente colocou aqui à disposição. E a gente preparou mentores também. E aqui é um ponto importante de sublinhar, porque não simplesmente a gente disponibiliza horas dos nossos executivos, a gente preparou esses executivos, essas lideranças, para que elas pudessem conversar com esses atores novos que são as startups. A linguagem é diferente, a gente sabe que tem muito valor aqui e muito valor aqui, mas se a gente não cria um tradutor, um conector para que eles falem a mesma língua, o valor se perde, o valor fica na mesa. Então, os nossos mentores foram preparados para conseguir conectar, falar a linguagem, entender como que é a dinâmica de uma startup. Fomos a mercado, então, nesse primeiro ciclo, tivemos relação com 24 estados, mais o Distrito Federal. Nossa meta para o segundo ciclo, que vem aí no final desse semestre, é pintar esse mapa inteiro. A gente está acelerando 3 startups, tá? Que é a Edro, que se propõe a todo esse parque industrial que a gente tem, que não foi preparado para a indústria 4.0, a Edro tem um sensor que nos permite acelerar esse movimento. A Exi, que é um exoesqueleto industrial, que melhora o conforto dos colaboradores, reduzem até 30%, né, os esforços, e a Pixforce, que vai trabalhar conosco na identificação de elementos contaminantes, né? Se a gente coloca nos nossos fornos chumbo, por exemplo, a gente tem uma perda significativa de qualidade, às vezes tendo que parar o processo. Então, quanto mais a gente tem tecnologia para evitar esse tipo de situação, melhor é a nossa produção, mais qualidade tem o nosso produto. Fica o convite, vem aí o ciclo 2, tá? Acompanhe, tem o QR Code aí da Shift T. Então, meados de junho, julho, a gente vai colocar o segundo ciclo no mercado. Segunda iniciativa que a gente colocou foi o portal de inovação aberta. E percebam ali que está escrito aberto, e isso foi uma mudança, tá? A gente colocou inicialmente, vamos trabalhar com ICTs, vamos trabalhar com universidades, e a gente percebeu que, de fato, pessoas físicas estavam procurando ajudar a gente. Colaboradores da Tupi começaram a escrever suas ideias ali, suas recomendações de solução para aquilo que a gente colocava no portal. Então, o que é o portal, né? A gente coloca desafios mais complexos para os quais a gente não está esperando uma solução plug and play. A gente está esperando compor com diversos conhecimentos aquilo que vai ser uma solução. A gente tem hoje 4 desafios abertos, tá? Já teve o da usinagem encerrado, fica também o convite aqui, através do QR Code, a acompanhar. Esse é um portal que vai estar sempre sendo atualizado, então, mensalmente, a gente vai ter novos desafios, vai colocar, vai fechar outros, né, conforme a gente for encontrando soluções, mas a ideia está sempre convidando o ecossistema a criar soluções conosco. E a gente tem, dentro de casa, o Criação. Criação é um programa de intraempreendedorismo que começou lá no movimento de CCQ, né? Eram trabalhos em grupo, tinham 200 grupos por ano, foco muito grande na geração de ideias. 1978, gente, estamos falando de 44 anos atrás. O tempo foi passando e o impacto da inovação que esse programa traz, ele foi crescendo também. Lá em 94, foi criado um programa piloto, que era o Programa de Melhorias Tupi, que ele já era individual e com foco na implementação. Foco menos na ideia e mais na implementação. Eu diria que ele foi um grande piloto ali. Vocês percebem que de grupos ele deixou de ser, ele passou a ser individual e ele tinha mais foco na implementação e não nas ideias. Esse piloto permitiu a criação do Criação é uma repetição, né? Mas no fim das contas, o Criação, que é a nossa marca do programa de intraempreendedorismo, ele junta o criar com a ação. Foi desse piloto que o PMT permitiu a gente testar, validar hipóteses. Olha aí, de novo, a gente sendo startup sem saber que era ser startup. A gente manteve o programa em grupo, porque era muito valioso fazer dessa forma, e manteve o foco na implementação, porque a gente percebeu que era muito mais importante em termos de cultura e de geração de valor do que o foco nas ideias. Então, essa jornada de amadurecimento chega em 2022, quando a gente começa a trabalhar o que a gente está chamando de Criação 4.0, que é transformar esse programa em algo mais digital,
e para ele ir além da melhoria contínua. Ele, eventualmente, ser um programa de geração de novos negócios, inclusive. Isso só é possível porque a gente tem 44 anos de inovação intraempreendedora e acredita piamente que o melhor lugar para surgirem as ideias que vão realmente ser, eventualmente, disruptoras ou que vão ser mudanças bem significativas, elas vêm de quem vive a dor no dia a dia. Por isso, a gente não deixa de trabalhar a inovação intraempreendedora. Esse é o nosso grupo, né, de iniciativas que a gente já tem rodando na companhia, outras vão surgir aí ao longo dos próximos ciclos. Estar aqui na Ampay é também uma oportunidade, né, esse círculo em volta aqui, eu ainda, 2 anos de pandemia, eu ainda aponto com o dedo. Esses 2 anos esse ecossistema de inovação que circunda a nossa bússola, ele é realmente para colocar todo esse valor que eu pude descrever aqui, que a Tupi tem, e entender com valores externos como que a gente constrói, como que a gente soma uma coisa com a outra. Estar na Ampay é dar visibilidade para isso, para que cada um dos que estão nos assistindo hoje possa entrar em contato com a gente, seja por alguma dessas iniciativas, seja com alguma outra ideia, mas que a gente realmente possa criar. Inovação é feita de colisões, propiciam essas colisões. Fica aí disponível os nossos contatos, tanto da Tupi quanto da Shift T e o nosso e-mail de conexão, para que a gente possa manter essa relação. Obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigada. Acabei de ver que estava com a câmera fechada aqui. Agradecer, vou convidar aqui o Wagner também para ficar com a câmera aberta, o Veloso, que agora vem a parte legal do bate-papo, né, das perguntas. Eu até vou pegar um gancho que o Wagner falou de pandemia, e você agora, mesmo que num jeito engraçado, que eu faço bastante isso, assim, né, a gente esquece que as pessoas não estão do nosso lado, né, e aponta com o dedo ainda. Falar um pouquinho da cultura de inovação e como a gente teve que se reinventar durante a pandemia, dos últimos 2 anos, né, o Wagner falou bastante daquele espaço que eu morro de saudade da UIME, que eu esbarrava com as pessoas lá ao acaso, né, e acho que isso sempre ajudou muito a questão da inovação. Eu não marcava com o Veloso lá, encontrava o Veloso lá, encontrava o Wagner lá. Então, hoje, para você encontrar alguém, você tem que mandar uma mensagem para ela, né? Fala, viu, você vai estar lá em tal lugar, enfim, ou você manda uma mensagem. Como é que vocês acham que para os programas de inovação aberta, né, o que vocês, acho que pontos positivos e negativos, né, acho que assim, tem coisas boas da pandemia também na questão do digital, porque para o Hub de Floripa, como o Wagner também trouxe, tinha que pegar um avião e estar lá, né, e a gente acelerou isso. Quais foram alguns desafios e saídas que vocês tiveram, né, em relação à inovação aberta, pensando aí na pandemia? Eu começo? Pode começar, pensando mais nessa questão de comportamento mesmo, assim, sabe? Porque é que a gente está falando tanto de cultura, de pessoas, né? E o jeito que a gente fazia antes na interação. Enfim, pode começar, Fábio. Legal, importante, né? A companhia, desde o primeiro momento da pandemia, ela priorizou as pessoas. Então, isso acho que é um ponto para a gente deixar bem claro. A segurança das pessoas, a segurança sanitária, ela era prioridade. Então, a gente teve realmente que se reinventar e não justificar uma eventual irresponsabilidade com é necessário para fazer negócios. E a gente descobriu uma série de coisas, acho que você já sublinhou alguma delas, né? Ao mesmo passo que, de fato, a inovação acontece de colisão e muitas vezes essa colisão ela não é planejada. Consequentemente, ao não estar num ambiente físico onde você propicia essas colisões, ela fica reduzida. Só que a gente achou outros formatos e eles ficaram muito mais ampliados, né? Porque, como você mencionou, Florianópolis quebrou a barreira, inclusive barreiras internacionais. Então, você criava situações, as lives no primeiro momento, que depois foram perdendo a aderência, mas esse tipo de ferramenta permitiu você acessar locais que você não acessava antes. Então, a gente ampliou transversalmente, mas diminuiu a profundidade. Então, esse equilíbrio eu acho que é importante agora na retomada. Como a gente mantém essa ampliação significativa de território, aumentando a profundidade das relações, que elas sim vão gerar novos negócios. A gente não tem uma resposta pronta para isso. O ponto é que a gente aprendeu que dá para fazer de longe. Isso é importante. Então, a gente tem que manter e pegar o que a gente conseguiu fazer nesse momento e trazer essa conexão pessoal que é super relevante. Muito bom. Eu tendo a concordar com esse ponto. A gente vê o movimento sendo bem pragmático, assim,
muito robusto na direção da eficiência da inovação, tá? Então, os projetos, eles passaram a ser mais rápidos, mais pragmáticos, saírem com mais resultado de curto prazo, tá? Então, a gente viu essa normalização desse ambiente virtual fazer com que o resultado da inovação ele acontecesse de uma forma mais rápida. A gente viu uma ampliação de número, de quantidade de projetos e esse metaverso sendo cada vez mais acessado, cada vez mais trabalhado pelas organizações, tá? Eu tenho uma sensação, eu não tenho dado para provar isso, tá? Que essa eficiência ela tende a trazer menos criatividade, um pouco nessa direção que você mencionou de profundidade, né? Mas é uma sensação, eu não tenho evidência nenhuma disso, talvez até por sentir muita falta, da mesma forma que a Rê, eu sinto muita falta do contato físico, né? Eu tenho muita saudade dos tempos que a gente estava lá tomando café e conversando sobre temas diversos, aí de repente, puta, mas tem isso, vamos fazer isso junto, tal, e as coisas elas aconteciam. Então, eu ainda não sei se é um misto de nostalgia mas a minha sensação é que falta esse contato humano que leva a coisas muito diferentes. Eu não tenho nenhuma evidência em relação a isso. A minha sensação também, é uma percepção um pouco mais técnica, é que a tendência é que esse ambiente virtual ele foi meio que destravado, né? Hoje, eu acho muito difícil a gente voltar a ter o ambiente físico com o mesmo... com a mesma importância que ele tinha há 2 anos atrás. As pessoas se acostumaram, as pessoas viram que dá para fazer, as coisas elas estão funcionando melhor, de novo, de uma forma mais eficiente do que elas funcionavam como anteriormente. Então, eu acho difícil de você ter a mesma relevância dos ambientes físicos do que você tinha. Eu acho que a ressignificação desse ambiente físico está relacionada muito mais a pontos de encontro com o time, né? A gente vê a gente tem clientes no mundo inteiro. Os clientes eles não querem encontrar fisicamente, eles querem aproveitar aquele momento com o time, com as pessoas, né? Até fui na Bosch por acaso, fazia muito tempo que eu não ia. Eu encontrei com o Veloso no almoço lá, tipo, a gente estava no almoço, encontramos, puta sorte, essa semana toda eu vim um dia aqui só, tal, e aí acaba sendo um dia mais de relação com o time, de relação com as pessoas, mais dessa necessidade humana. E eu acho que a tendência negativa também quando a gente olha para os nossos filhos, né? Eles se dão muito bem com o ambiente virtual, eles adoram videogame, eles adoram essa coisa do meta. Então, para mim, é uma tendência que ela tem variações, é lógico, mas o ambiente virtual, eu acho que ele é uma realidade que a gente vai precisar fazer com que esses elementos, que a gente tinha no ambiente físico, eles venham para o ambiente virtual. Nossa, daí você já pegou para um ponto que eu poderia ficar mais 5 horas falando. Eu, como mãe de criança, estou aqui pensando o que vai ser dessa geração. Mas aí vou fazer uma pergunta, assim, nas primeiras que a gente fez interação de hoje, a gente descobriu que tinha bastante gente com muita maturidade em relação à Conexão Startup, mas também tinha aí um grupo relevante de quem não tem experiência nenhuma em relação à startup indústria, né? E daí, recapitulando um pouquinho que eu falei, tantos cases, tantas teses, tantos, né, PDFs que a gente vê, muitas experiências das indústrias, outras que a gente vai ler, todas começaram numa época sem pandemia, né, pré-pandemia. Então, as pessoas iam lá, iam nos hubs, iam no Cubo, né, naqueles lugares, né, ou naqueles hubs físicos, né. Hoje, que dica vocês dariam? Então, pensando assim, eu tenho 0 maturidade, e eu tenho que começar, né? Eu gostaria de começar. Se vocês fossem dar 1, 2 dicas para essas pessoas que têm que recomeçar num contexto diferente de todos os cases que eles já leram, né? Em relação à pré-pandemia, que dicas vocês dariam para essas pessoas? Quer ir lá primeiro, Fabião, de novo? Pode falar. Agora o Fábio começou outra, você começa essa. Boa. Eu acho que a gente falou muito bem disso. Eu acho que é uma jornada, né? Eu acho que é um processo de construção tijolinho por tijolinho. Que o Fabião ele mostrou o processo da Tupi. É um processo que você vê uma consistência enorme, porque tem uma jornada enorme ao longo do tempo. Eu acho que o tempo em si, o tempo de qualidade, é importante nesses processos em que você consiga conviver com um commitment maior, né? Com um commitment que você tá entregando ali parte do desenvolvimento da sua competência para o parceiro.
Então, na minha visão, eu sempre defendi que um primeiro passo de uma inovação, de uma jornada de inovação aberta, ele tem que ser uma jornada interna, né? Por mais que isso pareça um paradoxo, mas ele tem que ser uma jornada da organização, ela começar a lançar mão dessas abordagens que a gente chama de abordagens ágeis, né, ou de abordagens contemporâneas, em que valoriza o indivíduo no centro, que valoriza a experiência do indivíduo no processo de construção de qualquer coisa, desde a organização e priorizações das rotinas do time, das rotinas do indivíduo, né? Então, respeitar ali essa autonomia, essa responsabilização do indivíduo na definição das priorizações e a direção do não microgerenciamento das atividades do indivíduo. Você cada vez conseguir ali colocar mais objetivos claros, metas claras, a gente chama isso nas empresas hoje de missão, né, de missões claras e curtas para o indivíduo. Então, esses processos internos em que você vai criando esse mindset no micro, né, na microgestão ali do time, ele vai influenciando a organização como um todo, né? E esse é um tema que, por isso que a gente começou dentro do Budge, que a gente tem essa missão de trazer esse ambiente mais organizado, mais priorizado para os times. Começou, por exemplo, com iniciativas como o OKR. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o OKR, mas o OKR é Objetivos e Resultados-Chave. Como que eu faço para a organização ela conseguir co-construir planejamento estratégico com toda a organização e, mais do que isso, fazer com que as pessoas elas executem essa estratégia ao longo do tempo, né? Então, quando você consegue colocar, mesmo uma partinha, você está lá, você tem uma organização de 14, 15 mil pessoas, você dá uma partinha dessa estratégia para a pessoa que está ali na base da pirâmide, você tem um impacto de commitment, um impacto de alinhamento muito grande, né? Então, isso do ponto de vista do indivíduo que está lá na base, e aí esses processos eles vão ganhando maturidade, ele vai se relacionando com outras áreas, essas áreas elas vão relacionando com outras estruturas na organização. A hora que você vê, a organização ela está em ambientes que promovem naturalmente essa troca entre empresas, né? entre empresas diferentes, sejam elas empresas do mesmo momento de cultura, seja elas por meio do mesmo momento de tamanho, né? Então é um processo crescente que você começa com práticas internas. Nessas práticas internas, esse trabalho com a liderança é fundamental, né? Porque não adianta você ter práticas ali internas, aí você vai ver o líder, para com essa besteira de OKR aí, cara, o que interessa no fim do dia é você entregar a sua produção, não se mete. Então assim, o que o líder médio, o Schein fala isso desde a década de 80 lá em construção de cultura, né? O que o líder médio ele controla é o que vai virar a regra de convivência daquele grupo ali, daquele microgrupo, tá? Então, esse trabalho com a liderança para que você tenha fluidez na construção desses mecanismos ágeis, desses mecanismos mais contemporâneos de trabalho, é fundamental. E aí, esse processo de convivência com o ecossistema, ele tem que ir por níveis de comprometimento, né? Níveis de commitment diferente. Então, cara, é muito simples de você levar a sua organização para participar de um grupo como a Ampay. Tem um monte de gente fazendo coisa diferente ali, tem um monte de gente com tudo que está acontecendo no mundo. Então, o commitment é muito baixo ali, tipo, de você participar, de você se engajar, de você fazer acontecer. E aí você vai trazendo mais pessoas para outros comitês, para outros ambientes como esse. E aí você começa projetos pequenos com grandes organizações ou com startups em que você tem um negócio ali bem modelado, até do ponto de vista comercial, que o commitment é baixo, até você ir para níveis de commitment maiores, né? Então, eu acho que é um processo em que você vai experimentando para que, dentro de cada pace organizacional, isso vá se instalando como cultura, como uma coisa natural para as pessoas, até você ter níveis de commitment que você, de novo, como eu falei, você dependa do outro para ter resultado. Você tenha processos acionários que a coisa esteja misturada, né? Então, acho que vai muito desse aculturamento
progressivo das organizações. Assino embaixo, Wagner, acho que você trouxe um ponto, seria minha resposta quase que intuitiva, é olhar para dentro. É incrível, né? Mas para fazer inovação aberta, o passo zero é olhar para dentro. E ao olhar para dentro com profundidade, tá? Eu acho que esse foi o trabalho que a gente fez. Eu acho que tem dois grandes elementos. O primeiro que eu já trouxe ao longo da apresentação, que é você entender o que você como organização tem a oferecer para esse ecossistema, porque isso é de troca e de construção conjunta. Então, isso é ponto pacífico, e isso só vai ser descoberto quando você tiver o tempo de olhar para dentro. E aí, esse olhar para dentro também vai trazer um segundo elemento que é fundamental e que conecta um pouco com o que você falou das lideranças, o conceito de inovação. Porque até nos livros ele não é um conceito pacificado, então o que dirá dentro das organizações, cada um tendo um background, cada um tendo um compromisso de curto prazo. Então você ter um real entendimento do que é inovação, e aí você pode chamar de qualquer nome depois disso, mas está todo mundo sabendo para que aquele time está trabalhando, como que ele se interrelaciona com outras áreas. Isso é fundamental, e o resto acaba sendo uma grande consequência desses dois elementos. Porque aí sim os frameworks, as ferramentas que estão disponíveis, inclusive os benchmarkings, você vai poder olhar, ouvir e entender, isso é para mim, ou isso não é para mim, porque nem tudo se encaixa. Então, se a gente não souber exatamente o que é inovação para nós como companhia e o que a gente tem a ofertar para o ecossistema, a gente não consegue fazer as conexões. Muito bom, muito boa a resposta dos dois. E eu vou pegar um pouquinho essa questão do olhar para dentro, né? E o Veloso quer fazer um... Isso, até pegando um gancho do que o próprio Fábio e o Wagner comentaram, de que, assim, cada empresa tem seu DNA, né? A forma como uma faz não vai conseguir encaixar na outra, né? Isso a gente sabe, mas obviamente a gente tem muitas lições aprendidas de como que outros fazem para a gente usar internamente. E aí, dentro desse contexto, né, vocês comentaram do ecossistema, né? A inovação aberta é muito mais do que se tem muito popularizado agora de startups, mas, enfim, é quase que um canivete suíço ali que eu tenho inúmeros atores, inúmeras formas de poder correlacionar. A partir do momento que a empresa identificou, fez esse olhar, esse diagnóstico interno, obviamente começa a entrar num passo de relacionar com o ecossistema. E quando a gente fala ecossistema, qual a sugestão, a dica que vocês dão de como começar a se relacionar com quem e quem seria, vamos supor, o primeiro passo, né? Porque eu posso simplesmente começar a relacionar com todos, mas aí entrar numa linha que vocês comentaram de foco de estratégia. Então, como que vocês poderiam dar essa dica de relacionamento e quais atores poderiam ser o primeiro passo? Começa dessa vez, a gente vai invertendo, então. Legal, Veloso. O que é um bom ponto, né? O começar efetivamente como área institucionalizada de inovação, ele não significa um começar a se relacionar com o ecossistema. E mapear o que a companhia já fazia anteriormente, ela já se relacionava com o ecossistema. Talvez esse não fosse um nome, esse não fosse um conceito já estabelecido, mas isso já existia. Então, isso é importante, a gente entender que historicamente já existiam essas relações e como, seja uma área nova ou seja alguém com um mandato agora de fazer inovação aberta de fato, como ele potencializa essas relações ao invés de reconstruir. Então, acho que esse é um primeiro passo. Falando da experiência da Tupi, a gente já se relacionava com ICTs, faz um trabalho há muito tempo com ICTs. Então, esse foi um passo que a gente só olhou para potencializar, ver que novas ferramentas a gente podia trazer. Por que a gente elencou a Shift-T? Trabalhar com startups como um primeiro movimento. Porque para nós tem um aspecto cultural também. Então, a Tupi é uma empresa de cultura forte que trouxe até aqui, as pessoas que estão aqui, as competências são o que a gente tem para oferecer ao mercado e são o que nos trouxe até aqui. Somar competências a essas competências que já estão aqui, a gente tem que buscar daqueles que estão mais distantes, porque daí eu vou trazer competências novas, diferentes, vou tornar mais robusta a minha organização. E a gente entendeu que as startups eram quem traria isso nesse momento.
Então, ao preparar os mentores, a gente conseguiu conectar como que pensa o ecossistema empreendedor. Fazendo as provas de conceito, a gente começa na prática também ter essas experiências. Isso vai tornando todo mundo que está se relacionando com as startups mais robusto, mais preparado e, consequentemente, a organização como um todo também fica assim. Muito bom, acho que é por aí mesmo. Eu adicionaria só um ponto que eu acho bem importante as pessoas, os indivíduos que estão levando esse movimento para frente dentro das organizações, pensar que é um movimento de você angariar ali pessoas que vão comprar a sua ideia e fazer a coisa evoluir, né? E isso ele precisa ser feito de uma forma coerente, porque o que a gente vai mais ver, por exemplo, no OKR, que é uma coisa que eu tô mais no dia a dia, o índice de rejeição, o índice de falha na execução, né? As pessoas elas apontam índices de falha de 75%, 74%, 75% na literatura de implementação de OKR. Para mim, um negócio que falha 75% não tá tendo gestão, você concorda? Tipo, tem alguma coisa muito errada em quem está fazendo o processo de implementação, né? Então, acho que... E aí, como que você faz para não ter 75% de implementação? É justamente você precisa olhar na sua região ali quais são as instituições civis que estão se juntando sem fins políticos, sem fins com viés específicos, que vão contribuir para você fazer um movimento adequado, né? É claro que aqui a gente não está discutindo rock science de gestão de inovação, porque a gente precisa minimamente colocar todo mundo na mesma página, mas você vai tendo grupos específicos que vão evoluindo, pessoas específicas que você vai conversando, se relacionando, que vão evoluindo, mas minimamente você não vai errar no básico, né? Porque quem está ali liderando e coordenando esses grupos, via de regra, são pessoas reconhecidas por esse processo, né? Você pega justamente a história do Veloso e da Rê, que eu conheço mais, cara, eles já passaram por tudo nesse processo de inovação, dentro das organizações, instituições organizadas, né? A gente aqui em Campinas, a gente lá atrás eu participava, hoje não consigo participar mais, tem o Campinas Tech, os dois participaram. Então isso vai muito de quais são as organizações que estão rolando na sua região. Se não estiver rolando na sua região nada, provavelmente nesses centros próximos certamente está rolando alguma coisa, né? Então acho que você se conectar com esses ambientes neutros, digamos assim, mas que tem pessoas ali que já passaram por isso, vai fazer com que você não erre coisas muito absurdas, né? A gente já viu, por exemplo, uma vez chegou uma empresa lá, que eu acho que eu não preciso citar nomes, mas falando, nossa, eu tenho um programa com startups lá, totalmente diferente do que o Fabião colocou. Eles iam para uma negociação conforme se fosse de compra já, tipo, puta, para ter o máximo de pagar o mínimo possível pelo máximo possível da organização e ter o controle, já enfiar os controles que ela tem lá que dá certo para ela, né? Tipo, então, ela tinha lá umas 4, 5 no portfólio e falou assim, cara, pelo amor de Deus, não compra mais nada, tipo, tenta pensar primeiro no processo, qual que é a saída que você está vendo para ela, tipo, porque você não só vai estar matando ali pessoas que, cara, às vezes o cara coloca a vida toda dele ali, né? Vende um carro, coloca lá embaixo o padrão da vida dele para começar o negócio, aí ele vê uma grande organização ali acenando para ele vai com tudo sem saber muito o que ele vai dar com a cara no muro ali na frente, logo ali na frente, né? Então você entender o porquê dessa relação, ela é super importante, os objetivos dessa relação é super importante, né? Então, eu acho que você estar nesses grupos te permite não fazer essas besteiras muito grandes, porque erro você vai fazer, tipo, independente do momento de maturidade que você vai estar, até o processo de construção de qualquer coisa nos mundos atuais, ele é por tentativa e erro, né? Os mecanismos de aprendizado, eles são super importantes. Mas essas estruturas, como a Ampay, como outras que a gente tem no Brasil, elas ajudam a dar um caminho inicial ali e principalmente a buscar referências conforme o estágio que você está para
para aprofundar em certos temas, né? Então, acho que não tenho dúvida de que, principalmente para uma grande organização, para uma organização estabelecida, estar dentro desses ambientes, ele é base, assim, ele é fundamental para você conseguir evoluir de uma forma saudável. Não só para você, porque, cara, não vai dar nada naquelas 4, 5 empresas que o cara comprou, como não deu, ela teve que fazer uma pivotagem de tudo, né? Como também você vai estar influenciando negativamente na vida de pessoas ali que têm sonhos, que têm ambições, que você, em vez de você ajudar, você vai atrapalhar bastante. Obrigado, Wagner. Um ponto que você comentou aí, que acho que é uma palavra que resume muito bem a inovação aberta, é parceria, né? A relação é de parceria. E a parceria tem que ter ganha-ganha dos dois lados, né? Não posso olhar a startup chegando com um trator com uma grande empresa que você simplesmente vai quebrar a relação, né? Assim como dentro de uma ICT, enfim, em todos os elos você tem que encaixar isso com uma parceria, não é uma relação comercial, né? Pode ter o comercial junto, mas sempre é uma relação de parceria. E aqui puxando o gancho para tentando conectar aqui duas perguntas que colocaram, um dos atores que a gente trabalha na inovação aberta é a ICT, né? Enfim, que o próprio Fábio comentou aí que eles já trabalhavam no passado, né? A inovação aberta, quando começou lá o conceito, lá atrás, forte, né, na relação de ICT empresas, né? E aí, trazendo um outro gancho do que esse foi a pergunta da Vera, do que o Yogi colocou aqui, uma das dificuldades que se percebe é também a parte de organização interna, o compliance, né, da organização, como que a gente consegue associar, né, essas parcerias que a gente tem, um exemplo, a própria ICT empresa, com as nossas regras internas, o compliance. Se vocês puderem comentar um pouquinho disso, um pouquinho aí de como que vocês fazem a relação ICT empresa, trazendo os elementos aí de compliance das organizações. Se quiser começar com essa, Fabiano, acho que você tem mais, vai ter mais para compartilhar do que eu, porque no nosso caso aqui é mais fluida a parada, né? Mas na verdade a gente, acho que até pelo histórico, tá, que a gente tem, eu não consigo explicitar grandes desafios que a gente tem enfrentado. O que eu posso dizer é daquilo que a gente tem trabalhado hoje com ICTs, a gente tem muita clareza, primeiro, de escopo, para depois a gente partir qual a ferramenta jurídica, de compliance que é necessário utilizar. Então, o que a gente tem trabalhado muito fortemente, aí não só com ICTs, com quaisquer outras, né? Primeiro, trabalhar na geração de valor, para depois entender qual a ferramenta jurídica ou a relação contratual que vai reger isso. Quando eu coloquei lá na bússola a base sendo fomento, é um pouco disso, tá? É você, a partir de de repente a gente tem alguma proposta de geração de valor que não tem uma ferramenta específica que atende, a gente vai construir e aquilo vira um aprendizado para as próximas, para que elas sejam mais fluidas. Mas sim, a gente enfrenta casos onde não está alinhado com o nosso compliance, a gente precisa, uma vez provado que vai gerar valor dessa parceria, entender quais as ferramentas que atendem para que a gente consiga dar andamento e aquilo vira um legado para as próximas que vão ter a mesma natureza. Boa, eu acho que eu consigo talvez contribuir de uma forma mais conceitual, né? Eu acho que é um tema complexo o suficiente que é importante que a grande organização ela tenha uma instituição, né? Uma instituição que cuide disso. Aí acho que talvez até seja legal o próprio Veloso comentar um pouquinho da própria Bosch, né? A Bosch tem várias instituições diferentes dentro dela, né? Com que você está, de novo, crescentemente maduro. Mas você tem lá, por exemplo, a área de novos negócios. Ali tem um tipo de gestão, um tipo de risco, um tipo de compliance, né? Tem uma lógica mais flexível. Você tem a área de negócios crescentes lá, que é a BISM, né? Da mesma forma, ela tem uma política de RH específica, ela tem uma política de compras específica, né? Então, eu acho que você institucionalizar isso, esses horizontes de investimento que eu comentei lá na minha apresentação dentro da organização, né? E você ter mecanismos de gestão e compliance que sejam coerentes com cada estrutura, eu acho que é o caminho para as coisas acontecerem. E aí só justamente conhecendo cada uma das etapas e ter um nível de maturidade já com experiência para que isso seja um investimento que não é só um investimento financeiro, né? É um investimento de energia, um investimento institucional que a organização que já comprovou alguns resultados
específicos, ela vê ela começa a imaginar para ser parte da construção de valor dela ao longo do tempo, né? Excelente, obrigado. O Wagner, ele responde direcionando a pergunta para mim, né? Valeu, viu, Wagner? Brincadeira, mas assim, acho que bem rapidamente, acho que é em linha. Assim, acho que para cada relação ela precisa ter, enfim, a forma como você trata ela, tanto internamente quanto externamente ali. Então tem que ter as regras e isso está muito claro, né? Porque senão você vai tratar uma relação e você tem empresa da mesma forma que às vezes você trata uma relação com startup, são mecanismos diferentes, formas diferentes, né? Então acho que olhar para cada relação como uma forma diferente, acho que é o caminho mais adequado e como a gente tem feito isso até na Bosch. Mas, enfim, estamos na reta final, passar a palavra aí para... Só complementando isso daí, eu acho que se fosse dar uma dica, o primeiro processo para as coisas elas se institucionalizarem é compras, né? A gente já tem histórias incríveis que o pessoal de compras tratando a startup da mesma forma que tratam os demais fornecedores. Então, acho que esse é um ponto inicial aí importante de revisão de processo. E mesmo dentro de uma relação com o mesmo ator, você tem variações também. Então, isso é sempre importante, né? A gente ver essas ferramentas como elementos que vão nos viabilizar alcançar o resultado esperado. Senão a gente volta, cria uma nova caixinha e daí não cabe naquela caixinha, como é que a gente faz? Então, vamos olhar para o resultado e vamos entender a ferramenta que permita realmente estabelecer essa relação e permita, ao mesmo tempo, garantir o compliance da empresa, que também não pode ser colocado em segundo plano. E risco sempre vai ter, né? Acho que isso tem que estar claro. Vocês já estão dando até spoiler das minhas próximas perguntas, mas essa questão de tentar adequar um processo, né? Eu me sinto aquele brinquedo de criança, tem o formato da estrelinha, do quadrado, do círculo, as pessoas tentam colocar o quadrado no círculo, sabe? A gente vê, às vezes, os processos e tenta encaixar eles sem entender o contexto, né? Mas aí, caminhando para os minutos finais mesmo, tem uma pergunta do Ricardo Yogi sobre compliance nas organizações. O pessoal da Ampay vai disponibilizar o link, porque esse tema já foi trazido em uma reunião anterior, mas eu entendo também que o contexto é muito dinâmico, né? As leis, as legislações, elas vão mudando, então, de repente, pode ser a pauta, sim, para a gente retomar, mas, de qualquer forma, o pessoal da Ampay vai disponibilizar o link, então, de repente, a sua dúvida, se já tiver sido abordada nesse comitê anterior, né, fica o convite aí para você assistir a gravação. Se não, eu vou pedir agora para o pessoal da Ampay também para caminhar para as próximas perguntas, que vai ajudar eu e o Veloso planejarmos as próximas reuniões, né, que é o nosso intuito. Então, hoje foi bem um bate-papo, então eles falaram de compras, você começar a falar jurídico, IT, né, tem muitos desafios, né, para a questão da conexão com a startup, e até depende muito do modelo que você quer seguir, né. Eu quero me engajar com a startup para quê? Ele vai ser um fornecedor, eu quero comprar uma tecnologia, eu quero fazer investimento, tudo isso depende. Então, aqui a próxima pergunta é em relação a isso. A pergunta para vocês é: qual o objetivo da sua empresa em utilizar a inovação aberta, né, como um modelo, como uma estratégia de inovação? Eu falei bastante de startup, mas pode ser também um ICT. Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal responder. Agora sim, o pessoal começou a responder. Bom, pessoal, isso aqui é importante para a gente conseguir até entender em qual tema, né, a gente vai conseguir entrar com mais profundidade para conseguir resolver, né, os gaps de vocês internamente. Temos 6 respondentes, por enquanto.
Vamos para a próxima, Rê? O que você acha? Podemos ir, podemos sim. E depois a gente pode incrementar algumas perguntas no próprio formulário de participação. Mas seguindo para a próxima pergunta, então, e lembrando que todas essas são base para a gente planejar as próximas atividades, então é importante a participação de vocês. Meninas, tampei, por favor, a próxima pergunta. Enquanto eles mudam, acho que dá para a gente, enfim, passar um pouquinho aqui, né? A resposta, o 29% do pessoal respondeu que seria pesquisa e desenvolvimento, soluções específicas que não encontram no mercado. Essa foi a resposta maior, apesar de estar bem dividido aqui nos demais. Tem bastante gente com contratação de serviço, depois a gente identifica o outro, né? Mas são os principais. Acho que tem mais... acho que tinha uma anterior, não? No slide anterior? Teria, tem uma anterior. Muito bom. Essa, quais os maiores desafios? Está até um pouco em linha da última pergunta, né? A última resposta aí do pessoal. Ai, gente, essa é o momento de sinceridade para a gente pensar nas pautas das próximas. Vamos para a última? Próximo slide. Enquanto vocês respondem essa, até em linha até que o pessoal comentou, né, de olhar internamente, né, a cultura da empresa, o principal ponto aqui levantado foi o mindset da gestão, que está muito em linha com a parte cultural. Essa pergunta, gente, afinal, é muito sobre o formato dos próximos encontros, né? A gente vem trabalhando, né, a gente falou tanto das lives, a gente segue muito ainda um modelo apresentações, perguntas e respostas. Esse modelo pode ser adequado para a maioria, né? Então, a gente pode seguir assim, mas se há o interesse de outros formatos, agora é hora da gente descobrir para se adaptar e planejar o ano. Acredito que a gente também pode disponibilizar, né, esses links para quem não participou, para poder pegar offline aí a contribuição para os demais, para a gente conseguir planejar melhor o ano. Mas, pelo que aparece por enquanto, é que a grande maioria prefere os debates temáticos. Muito bom. Acho que a gente já deve ter perdido até um pouco da audiência, porque já avançamos às 11 horas, que é o horário que geralmente o pessoal bloqueia, né? Eles já devem ter
pipocado algumas mensagens de reunião começando fora desse metaverso aqui. Então, pedir mais uma vez para os meninos aqui abrirem as câmeras, já estão aqui, no YouTube acho que aparece um de cada vez, mas convidar o Wagner para dar um agradecimento final, depois o Fábio, agradecimento final, agradecer a participação do Veloso na estreia dele como co-líder, e acredito que tem aí algumas falas finais da Ampei também. Então, Wagner, depois Fábio, depois Veloso, por favor. Muito bom, muito obrigado, Rê, muito obrigado, Veloso. Sempre muito gostoso e divertido encontrar e debater esses temas com vocês. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é fundamental, porque eu acho que é isso que resolve a inovação, né? Você trazer as pessoas para o empreendedorismo é o que resolve os problemas da humanidade, né? A gente está fazendo isso de uma forma cada vez mais rápida. E hoje, né, o meu grande ponto, acho que uma mensagem que eu tentei trazer é o quanto alinhar e engajar as pessoas para esses temas traz sentido de trabalho para elas, melhora o bem-estar e faz com que elas tenham uma vida mais plena, né? A gente chama, elas aflorescem como ser humano e se sentem relevantes na sociedade que elas estão hoje. Então, parabéns pelo trabalho, agradeço, sou sempre disponível para esses papos. Isso, da mesma forma, agradecer o Veloso, Renata, todo o time da MP, agradecer o Wagner pela alta qualidade aí do conteúdo também, acho que isso é importante, a gente ter cada vez mais qualidade e profundidade vai ajudar a gente a trazer inovações geradoras de valor de fato, né? E nesse sentido, a gente coloca a Tupi à disposição. Acho que foi uma alegria poder apresentar um pouquinho aqui das nossas competências, os contatos estão super disponíveis para a gente construir junto aí um futuro inovador. Agradeço o Wagner, o Fábio, por estar aqui, poder colocar um pouquinho da história de vocês. Agradeço a Renata e a Ampei pelo convite de poder ajudar e contribuir aqui no comitê. E também me coloco à disposição em termos de contato, enfim, para a gente continuar os debates e continuar evoluindo desse tema que é tão importante, tanto para as empresas quanto para o nosso país, em termos de destaque de inovação. Obrigado. Muitíssimo obrigada, José Eduardo, Renata, nossos líderes. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro encontro do Comitê de Inovação Aberta. Quero agradecer muito também ao Wagner e ao Fábio, né, pela riqueza de conteúdos compartilhados, que só agregam ainda mais valor para as atividades que nós oferecemos. Então, eu encerro o nosso comitê de hoje, esperando vocês para as nossas próximas atividades. E não esqueçam de curtir o nosso canal. Tchau, tchau!